Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Meus amados, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. E faremos a leitura a partir do verso 5, a parte B, até o verso 18. Peço a gentileza de todos para que após a leitura do texto não fechem a sua Bíblia. Preciso que você acompanhe comigo esta exposição. A parte B do versículo começa assim, verso 5. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso, e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. E voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chamas de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Amém. Meus irmãos, esse texto culmina um tempo muito difícil e doloroso na história da igreja primitiva. O primeiro século foi marcado por muito sofrimento. Na esteira dos imperadores romanos, a maioria deles perseguiu de maneira crudelíssima a igreja. Poderíamos aqui trazer à memória a história de César Augusto, que governa de 27 a.C. a 14 depois de Cristo, que foi o imperador que governou o mundo quando Jesus nasceu. Ele foi sucedido pelo seu sobrinho, alguns o chamam até de filho adotivo, Tibério César, que governou do ano 14 ao ano 37, foi quando Jesus morreu no Calvário. Foi sucedido por Calígula, um homem terrível, perseguidor implacável, que governou de 37 a 41. 41 a 54, o governo do Império Romano, Cláudio. Foi quando houve uma grande fome no mundo e os judeus foram expulsos de Roma. Cláudio foi sucedido por Nero, que governou de 54 a 64, a 68, quando então Roma foi incendiada em 64 e foram martirizados os apóstolos Paulo e Pedro. Nero foi sucedido por Vespasiano, que governa de 69 a 79, período em que foi construído o Coliseu Romano, o Anfiteatro da Morte, e numa festa de inauguração de 100 dias, mais de 10 mil cristãos foram mortos com requinte de crueldade. Foi também no governo de Vespasiano,
no ano 70, que Jerusalém foi tomada, destruída, e o templo arrasado, e os judeus dispersos para a maior diáspora de todos os tempos, desde o ano 70 a 14 de maio de 1948. Vespasiano foi substituído por Tito Flávio, o homem que arrasou Jerusalém, que governou de 79 a 81. E então, em 81, assume o governo de Roma, Domiciano, que governa até 96. O primeiro imperador romano a arrogar para si o título de Senhor e Deus. Tão maligno foi, que foi comparado e chamado de segundo Nero, ou Nero redivivo. Foi o imperador Domiciano que deporta o apóstolo João, então pastor da igreja de Éfeso, para uma ilha vulcânica do mar Egeu, para uma colônia penal, a ilha de Patmos. Certamente, aquele era um tempo tão sombrio, porque a essas alturas, todos os apóstolos de Jesus, exceto João, já tinham sido martirizados. A igreja estava sendo perseguida de maneira tão dura e implacável. Os crentes estavam sendo queimados vivos. Os crentes estavam sendo crucificados. Os crentes estavam sendo jogados às feras. Os crentes estavam sendo caçados por todos os cantos e por todos os lados. O tempo era um tempo muito sombrio. Quando Domiciano envia João para aquela ilha vulcânica, certamente a intenção dele era calar a voz do último apóstolo do Senhor Jesus. Era como que jogar uma pá de cal na igreja tão massacrada e sofrida. Porém, o destino da igreja não está nas mãos dos poderosos deste século. Os destinos da igreja estão nas mãos daquele que está assentado no trono. Quando todas as portas se fecharam para João na terra, o Senhor abriu-lhe uma porta no céu e disse: sobe para aqui, e eu te mostrarei não as coisas que talvez aconteçam, não as coisas que podem acontecer, eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. Deus está no trono e Ele dirige os destinos da história e da sua igreja. Era um dia de domingo, era o dia do Senhor, quando João escuta atrás dele uma voz como voz de trombeta dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando ele se volta para ver quem falava com ele, ele não vê quem falava com ele, ele vê as 7 igrejas. Ele vê os 7 candeeiros. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem. Então, a partir de agora, eu quero tratar de 3 verdades nesse texto. Primeiro, a glória incomparável do nosso Salvador. As glórias benditas de Jesus, o nosso Senhor. Segundo ponto que eu quero destacar é a glória incomparável da obra de Jesus por nós. E a terceira verdade que eu quero ressaltar é quais são as implicações dessas 2 verdades anteriores: quem é Jesus e o que Ele fez por nós. Então, com a Bíblia aberta comigo, observemos em primeiro lugar o versículo 13. Quando João olha, ele vê no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem. Quem é esse Jesus que João vê na ilha de Patmos? Meus irmãos, este Jesus é o centro da história. Ele é o centro do Antigo Testamento. Ele é o centro do Novo Testamento. Ele é o centro da igreja. Ele é o centro da terra. Ele é o centro do céu. Ele é o centro da eternidade. Ele é a semente da mulher. Ele é o descendente de Abraão. Ele é o cordeiro da Páscoa. Ele é a coluna de nuvem e a coluna de fogo. Ele é o maná e a água que brotava da rocha. Ele é representado pelo tabernáculo. Ele é representado pela Arca da Aliança. Ele é representado pelo templo. Ele é representado pelas festas. Ele é representado pelos sacrifícios. Ele é representado pelo sábado. Ele é tudo no Antigo Testamento. Mas ele é a figura central do Novo Testamento também.
Ele é o verbo que se fez carne, Ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo, Ele é o cordeiro que foi morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos. Ele é o noivo da igreja, Ele é o cabeça da igreja, Ele é o fundamento da igreja, Ele é o dono da igreja, Ele é o edificador da igreja, Ele é o protetor da igreja, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o rei dos reis, Ele é o senhor dos senhores. Ele é a razão da nossa esperança, Ele é a nossa paz, Ele é a nossa justiça, Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa herança. E agora João vai nos apresentar quem é este Jesus. E a primeira coisa que ele destaca está no verso 13, quando ele diz: e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem. Isso significa que ele é onipresente. Ele está no meio das igrejas. Ao mesmo tempo em Éfeso, ao mesmo tempo em Esmirna, ao mesmo tempo em Tiatira, ao mesmo tempo em Pérgamo, ao mesmo tempo em Sardes, ao mesmo tempo em Filadélfia, ao mesmo tempo em Laodiceia, ao mesmo tempo na Catedral Baleia de Brasília. Ele está aqui nesta noite, Ele está presente neste culto, e é porque Ele está presente que você e eu viemos para cá. Ele é onipresente. Esse universo que, segundo os estudiosos, tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro, concordo com o primeiro-ministro holandês Abraham Kuyper, quando disse: não há um centímetro deste universo onde ele não possa dizer: estou aqui, sou dono disso aqui, e eu criei tudo isso aqui. Este é o Jesus que está aqui, o Jesus que é onipresente. Mas notem comigo ainda, por gentileza, no verso 14, que João diz assim: a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve. O que representa esta figura? Significa que ele é eterno. Em outras palavras, ele existe antes do tempo. Ele é transcendente. Ele está dentro do tempo. Ele é imanente. Ele está fora do tempo. Ele tem o controle do tempo. Ele não foi criado porque Ele é o Criador. Ele não passou a existir porque Ele é o Pai da eternidade. Ele é Deus de eternidade a eternidade. Ele não sofre variação com o tempo. O tempo está nas suas mãos. Para Ele um dia com 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Este é o Jesus que nós estamos adorando nesta noite. Terceiro lugar, veja comigo o verso 14 ainda, quando diz: os olhos como chama de fogo. E o que significa essa imagem? Significa que Ele é onisciente. Ele tudo sabe. Ele tudo vê. Ele é todo sonda. Ele conhece o que está revelado e conhece o que está oculto. Ele conhece o que conhecemos e o que não ainda conhecemos. Não há nada que possa estar oculto àquele cujos olhos são como chamas de fogo. É por isso que, na medida que Ele caminha entre as igrejas, há um estribilho entre todas elas: eu conheço, 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 eu conheço. Eu conheço as tuas obras, eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza, eu conheço o lugar onde tu habitas. Ele conhece a sua vida, Ele conhece o seu passado, Ele conhece o seu presente, Ele conhece o seu futuro, Ele conhece as suas angústias, Ele conhece os seus dramas, Ele conhece as noites indormidas, Ele conhece as suas madrugadas insones, Ele conhece as dores da sua alma, Ele conhece a angústia do seu coração, Ele conhece o que você está passando nesta noite, e Ele está aqui sondando a sua, a minha e a nossa vida. Mas em quarto lugar, versículo 15 diz assim: os pés semelhante ao bronze polido, refinado numa fornalha. O que significa isso? Significa que Ele é onipotente. Irmãos amados, isso é tão importante, porque não tem páreo para Jesus. Ninguém intimida Jesus, ninguém ameaça Jesus, ninguém depõe Jesus, ninguém diminui Jesus. Ele não está lá no céu esfregando as mãos
nervoso, ansioso, sem saber o que faz com este mundo. Ele é o todo-poderoso Deus. Para Ele não tem causa perdida. Para Ele não tem doença incurável. Para Ele não tem vida irrecuperável. Para Ele não tem casamento sem restauração. Para Ele não tem coisa difícil. Para Ele tudo é possível. Ele é onipotente. É curioso que de vez em quando surjam alguns tolos do topo da sua arrogância e tentam desbancar Jesus. Mais recentemente, o patrono dos agnósticos da Inglaterra, Richard Dawkins, escreveu um livro ruidoso, Deus, um delírio. Alguns apressados disseram, agora vai desbancar com a Bíblia. Agora vai desacreditar esse livro. Agora Jesus entrará em descrédito. E eu pergunto a vocês, onde está Richard Dawkins? Onde está o livro dele? Nem na promoção ninguém compra mais. Virou poeira. E a Bíblia continua sendo traduzida e impressa aos milhões. E Jesus continua no trono, sobranceiro e vitorioso. Eu não sei se vocês perceberam, mas o Carnaval Brasileiro de 2025 fez apologia ao diabo no Brasil todo. Algumas pessoas imaginavam que isso iria deslustrar o brilho de Jesus, ou iria ridicularizar Jesus. Em São Paulo, um tempo atrás, no Carnaval, pegaram a figura de Jesus, o diabo arrastando Jesus pelos cabelos, como que humilhando, tentando humilhar Jesus. Sabe o que eu entendo? Salmo 2. Salmo 2 diz que Jesus está lá em cima, Deus está lá em cima, olhando essa cena e rindo da tolice humana. Porque basta um estalar de dedo, basta um sopro dele, e o homem apaga, vira pó. Ele quem dá vida, ele quem tira a vida. Ele quem exalta, ele quem humilha. Ele quem põe no trono, ele quem tira do trono. Ele quem pega o pobre do monturo e o faz assentar-se entre príncipes. Ele é o soberano Deus. Ele é onipotente. Nada lhe é impossível. Este é o Jesus que nós estamos servindo nesta noite. Mas veja comigo ainda. Versículo de número 15, parte B, diz: a voz como voz de muitas águas. E o que significa essa figura? Que ele é irresistível. A sua voz é poderosa. A sua voz despede chamas de fogo. A sua voz faz tremer o deserto. A sua voz despedaça os cedros do Líbano. A sua voz faz dar cria às corças. A sua voz é tão poderosa que pelo poder da sua voz ele criou o universo. A sua voz é tão poderosa que quando ele manda, o sol para. Quando ele manda, as estrelas aparecem. Quando ele manda, o vento cessa. Quando ele manda, o mar se aquieta. Quando ele manda, a doença cessa. Quando ele manda, os demônios têm que bater em retirada. Quando ele manda, os anjos saem para obedecê-lo. E esta voz poderosa ecoa aqui nesta noite. É a voz do Evangelho. É a voz que emana da sua palavra. Mas ainda, versículo 16, está escrito que tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. Isso significa que ele é vencedor, invicto, em todas as batalhas. Irmãos, às vezes imaginamos que no final vai ter uma grande conflagração, de exércitos poderosos, fortemente armados, com armas pesadas, com carros de guerra, com armas potentíssimas, bombas atômicas, armas nucleares. Quando a Bíblia vai mencionar que, quando Jesus vier, ele vai derrotar os seus inimigos com o esplendor da sua vinda. Ele vai matar o anticristo com o sopro da sua boca. E ele vem com tal poder que vem e coloca todos os seus inimigos debaixo dos seus pés.
Ele não precisa da ajuda humana, do braço da carne para vencer. Ele já é o vencedor. Nós não estamos aqui para saber se vamos vencer ou não. Nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus nosso Senhor, porque nós seguimos aquele que é o Todo-Poderoso, Deus e vitorioso, Jesus Cristo nosso Senhor. Mas notem, versículo 16 diz que o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ele é glorioso. E sabe o que me impressiona? Que o Cristo, o Jesus que João está vendo aqui, não é mais aquele Jesus suando sangue em lágrimas do Getsemane. O Jesus que João está vendo aqui, não é mais aquele Jesus cuspido e esbordoado lá no Sinédrio judaico. O Jesus que João está vendo aqui, não é aquele Cristo vilipendiado e espancado do pretório romano. O Jesus que João está vendo aqui, não é o Jesus que caminha trôpego pelas apinhadas ruas de Jerusalém, sob os apupos e vaias de uma multidão ensandecida. O Jesus que João está vendo aqui, não é o Jesus pregado naquele lenho maldito, suspenso entre a terra e os céus. Não, o Cristo que João está vendo aqui, é o Cristo todo-poderoso. Os seus cabelos são brancos como a neve, os seus olhos são como chamas de fogo, os seus pés são como bronze polido, a sua voz é como de muitas águas, e o seu rosto brilha como o sol na sua força. Ele é o todo-glorioso Deus. Mas notem, diz o texto que quando João o vê, ele cai a seus pés como morto. E João era o mais íntimo apóstolo de Jesus, que reclinava a cabeça no peito de Jesus. Mas agora ele está diante da majestade gloriosa. E ele é tão impactado, ele é tão confrontado com essa glória, que ele cai como morto. Notem isso, irmãos. Ninguém pode ser confrontado com a glória de Jesus e ficar do mesmo jeito. Ninguém. O Jó, quando contempla a majestade de Deus, ele confessa: eu te conheci só de ouvir, agora os meus olhos te veem, mas eu me abomino por isso no pó e na cinza. Quando Pedro vê Jesus, diz: afasta de mim, Jesus. Quando Paulo contempla Jesus: ai de mim, miserável como eu sou. Quando João contempla o Cristo da glória, ele cai como morto aos seus pés. Ninguém pode estar na presença daquele que é santo, 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 sem ser profundamente impactado. Agora, quando João cai como morto, ele põe a mão direita sobre o João e diz assim: ó João, fica com medo não. Eu sou o primeiro, eu sou o último, eu estive lá no começo, eu estarei lá no fim, e eu estou também no processo. Tenha medo não, João, porque eu já estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos. Nós não estamos aqui adorando o Cristo que esteve vivo e está morto, nós estamos aqui adorando o Cristo que esteve morto e está vivo pelos séculos dos séculos. Ele diz: não tenha medo não, João, porque eu tenho as chaves da morte e do inferno. Quem tem as chaves tem o poder, quem tem as chaves tem a autoridade, quem tem as chaves tem o comando. O Jesus que adoramos manda no céu, manda na terra e manda no inferno. Quem tem as chaves da morte e do inferno não é o diabo, é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o soberano Senhor de todo o universo. Ele é glorioso, a sua pessoa é gloriosa. Mas agora vamos ao segundo ponto da mensagem. A gloriosa obra de Jesus. Então pousemos os nossos olhos no verso 5, parte B. Ele começa assim: aquele que nos ama. Eu tenho a grande alegria de dizer a todos vocês, nesta noite tão linda, esta verdade magna do cristianismo, que Jesus ama você. Pastor Jodair, eu não conheço nada mais eficaz para curar complexo de inferioridade e autoestima achatada do que entender essa verdade. Jesus ama você.
Os nossos irmãos da Inglaterra do século XVII costumavam perguntar: achas pouco seres amado por Deus? Mas Ele ama você, diz a Bíblia, com amor eterno. O céu não existia ainda, a terra também não, as galáxias também não, os anjos também não. Mas você já existia no coração dele. Mas ele não ama você, perdoe-me em dizer isso, pode frustrar alguém. Ele não ama você por causa de você. A causa do amor dele por você não está em você, está nele mesmo. Porque ele não nos ama por causa dos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos. Ele não nos ama por causa das nossas virtudes, mas apesar dos nossos pecados. Preste atenção nisso. Às vezes as pessoas são muito encantadas e nos amam porque elas não conhecem tudo a nosso respeito. Se elas conhecessem todos os pensamentos que povoam a nossa mente, talvez se afastariam de nós. O que é glorioso é que apesar de Jesus conhecer você por dentro e por fora, todas as nossas mazelas, todos os nossos pecados, todos os nossos pensamentos, Ele ainda assim nos ama com amor eterno. Não há nada que você possa fazer para Jesus amar você mais. Não há nada que você possa fazer para Jesus amar você menos. Ele ama você com amor eterno e atrai você para Ele com cordas de amor. Este amor, diz o apóstolo Paulo, é um amor abundante, porque é derramado pelo Espírito Santo em nosso coração. Este amor, diz o apóstolo Paulo, é um amor imerecido, porque Ele nos amou quando nós éramos fracos, ímpios, pecadores e inimigos. Este amor é um amor provado. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então nunca duvide desta verdade. Jesus ama você e Ele não escreveu em letras de fogo nas nuvens: eu te amo. Ele esculpiu na cruz do Calvário: eu te amo. A segunda verdade da obra de Cristo está aí no verso 5 ainda, quando ele diz assim: e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Primeiro, Ele ama você. Segundo, Ele morreu por você. Ele morreu por você. Ele deu a sua vida por você. Agora notem que Ele não morreu porque Ele sucumbiu ao poder de Roma. Ele não morreu porque foi uma vítima do sistema. Ele não morreu porque ele foi tomado pela força do Império Romano ou pela inveja do Sinédrio judaico. Ele não morreu porque Judas o traiu. Ele não morreu porque Pedro o negou. Ele não morreu porque o Sinédrio o acusou. Ele não morreu porque Pilatos o condenou. Ele não morreu porque os soldados o pregaram na cruz. O que o levou à cruz foi o amor por você. Ele foi voluntariamente para a cruz. Ele caminhou para o Calvário como um rei caminha para a sua coroação. Ele foi deliberadamente, ele diz: ninguém tira a minha vida de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Ele amou você e Ele morreu por você. Ele deu a sua vida por você. Com que propósito? Diz o texto: para nos libertar dos nossos pecados. Eu quero dizer para você então que pecado escraviza. Quem pratica o pecado, diz a Bíblia, é escravo do pecado. Eu vou lhe dizer outra coisa: você não pode libertar a você mesmo dos seus pecados. O profeta Jeremias disse: um etíope não pode mudar sua pele, um leopardo não pode mudar suas manchas, nem nós podemos limpar o nosso próprio coração e mudar a nossa própria vida. É interessante que só o sangue de Jesus pode nos libertar dos nossos pecados. Irmãos, não tem técnica psicológica que resolva isso.
Não tem divã do mais excelente psicanalista que resolva isso. Não tem terapia humana, por mais excelente, que resolva o problema da culpa. Não tem rito sagrado que possa limpar e libertar você dos seus pecados. Não tem qualquer pregador, não tem qualquer igreja, não tem qualquer denominação que possa libertar você dos seus pecados. É só Jesus, é só Jesus, é só Jesus que pode libertar-nos dos nossos pecados, e Ele liberta, e se você crer nele, você tem a vida eterna. Terceira obra de Jesus por nós, confira comigo o verso 6. E nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. Primeiro, Ele nos amou. Segundo, Ele morreu por nós. Terceiro, Ele nos exaltou. Notem comigo que lá no Velho Testamento nenhum sacerdote podia ser rei. E nenhum rei podia ser sacerdote. Vocês se lembram do rei Uzias, que depois de 5 décadas no poder, tomado por um sentimento louco de vaidade, quis ocupar a função sacerdotal e entrou no templo para oferecer incenso. E ficou o quê? Leproso. Mas agora Jesus vem e ele exerce o tríplice ofício de profeta, de sacerdote e de rei. E agora, com a sua morte, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. E agora ele constitui você rei e sacerdote. Eu preciso dizer que corre nas suas veias mais do que sangue azul. Você é filho do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Agora você não precisa mais de um intermediário para apresentar você a Deus. Você não precisa de um guru espiritual. Você não precisa de ir a alguém para que alguém te apresente a Deus. Não, você tem livre acesso. A qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer tempo, sob quaisquer circunstâncias, você pode chegar até a presença dEle. Você é bem-vindo à presença dEle. Ele é o seu supremo advogado, Ele é o sumo sacerdote, e você pode ir direto a Ele na presença de Deus. O caminho está aberto. Ele não apenas libertou você dos seus pecados, Ele constituiu você sacerdote, Ele constituiu você rei, Ele colocou você assentado nas regiões celestes, acima de todo principado e potestade. Louvado seja o Senhor. Ele nos exaltou. Mas em quarto lugar, Ele nos amou, Ele morreu por nós, Ele nos exaltou, e em quarto lugar, Ele voltará para nós. Versículo 7, veja comigo, está escrito: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente, amém. Meus irmãos, a segunda vinda de Cristo é a acrópole da nossa esperança, é o pináculo da nossa fé, é a consumação da nossa redenção, é a apoteose da história, é a consumação do século. Ele virá. Os sinais são eloquentes. O engano religioso, as guerras e os rumores de guerras, os terremotos, as fomes, as epidemias, a perseguição religiosa, a multiplicação da iniquidade, o esfriamento do amor, a apostasia, o incremento do saber, o princípio das dores, a apostasia. E precisamos estar de olhos abertos, porque Ele voltará. E a pergunta é: como Ele voltará? Em primeiro lugar, Ele voltará pessoalmente. Lá em Atos 1:11, quando os apóstolos estavam olhando Jesus subir assunto aos céus, perguntaram para eles: varões israelitas, por que estáis, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse mesmo Jesus que subiu
é o que vai descer. Ele não vai mandar um embaixador, não é um arcanjo, nem um querubim. Ele pessoalmente voltará para buscar a sua igreja, para buscar a sua noiva. Como ele voltará? O texto de Apocalipse 1:7 diz, ele voltará visivelmente, todo olho verá. Vai ser o evento mais público da história. Nenhuma caverna escura, nenhuma montanha altaneira, nenhum vale profundo, nenhum deserto insólito, nenhum lugar hermeticamente fechado poderá ocultar aos olhos de todos quando ele aparecer nas nuvens para estabelecer o seu reino. Agora ele disse, fique atento, você não sabe se vai ser de tarde, você não sabe se vai ser de noite, você não sabe se vai ser de manhã o cantar do galo, e eu posso lhes garantir que Jesus voltará de tarde, ele voltará de noite, que ele voltará de manhã o cantar do galo. Ele está falando de fusos horários. Se Jesus voltar de manhã no Brasil, ele voltará de noite no Japão. Se ele voltar de manhã no Brasil, ele volta de tarde na Europa. Então Jesus volta de manhã, Jesus volta de tarde, Jesus volta de noite. Eu não sei que horas, ele voltará e voltará visivelmente. Terceiro lugar, Jesus voltará audivelmente. Diz o texto bíblico que, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, ele descerá dos céus. Se a volta de Jesus vai ser visível, vai ser também audível, vai ser o fato mais sonoro da história. Mais sonoro da história. Como ele voltará? Ele voltará ainda inesperadamente. Vai ser como ladrão. O ladrão não manda um WhatsApp dizendo, tal dia eu chego na sua casa, prepara um cafezinho, uma pamonha, porque aqui não é pão de queijo, é pamonha. Eu estou chegando na sua casa. Não, é de surpresa. Jesus ilustrou isso como os dias de Noé, onde as pessoas compravam, vendiam, casavam e davam-se em casamento. Até que chegou o dilúvio. E era tarde demais. E eu pergunto a vocês, o que Jesus quis dizer com isso? Tem algum pecado em casar? Em dar-se em casamento? Em comprar e em vender? O que eu quis destacar? É que quando ele vier, o mundo vai estar acontecendo. O comércio vai estar aberto. As pessoas estão indo e vindo. Elas estão indo para o trabalho, voltando do trabalho, levando filho na escola, trazendo filho da escola. Vai ser um dia comum. Quando ele vem, toma todos de surpresa. A todos quem? Os filhos da luz não. Porque os filhos da luz estão esperando, apressando o dia da volta de Jesus na ponta dos pés, dizendo, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Como ele voltará? Ele voltará também repentinamente. A Bíblia diz que vai ser como um relâmpago que risca os céus do Oriente ao Ocidente. A Bíblia diz que vai ser como abrir e fechar de olhos, num instante, num átomo de tempo. Em outras palavras, não dá para você se preparar de última hora, ou você tem azeite na sua lamparina, ou será tarde demais quando ele voltar. Como ele voltará? Ele voltará poderosa e gloriosamente, com grande poder e majestade. Ele vai se assentar no trono. Ele vai julgar as nações. Ele vai lançar no lago do fogo o anticristo, o falso profeta, o diabo, a morte, o inferno e todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Ele vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, mas ele vai dizer à sua amada noiva, vinde benditos de meu Pai, entrem na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Oh, amados irmãos, nós precisamos aguardar. Ouvimos essa música aqui hoje.
As pessoas estão falando de prosperidade e de riqueza, e botando o coração aqui, e plantando suas raízes aqui, mas nós não somos daqui, nós nascemos de cima, e lá em cima está a nossa casa, lá em cima está o nosso lar, lá em cima está a nossa pátria. Devemos buscar as coisas lá do alto, pôr o nosso coração lá em cima, ajuntar tesouros lá em cima, porque é para lá que nós vamos. Então vamos à terceira e última parte da mensagem. Quais são as implicações dessas duas verdades anteriores? Quem é Jesus e o que ele fez? Primeira implicação: você não precisa ter medo da vida. Ele disse: eu estou vivo, pelos séculos dos séculos. Irmãos, tem muita gente com medo da vida. Tem muita gente querendo fugir da vida. Tem muita gente entupindo as veias de drogas porque não suporta a vida. Tem muita gente nas esquinas das ruas e das praças e das cidades se embriagando porque não aguenta o peso da vida. Tem muita gente flertando com a morte. Tem muita gente pulando no abismo do suicídio porque não suporta a vida. Mas eu quero dizer para você que Jesus veio para trazer vida e vida em abundância. Ele tem vida eterna, e quando você tem um encontro com Ele, a vida é bela, a vida é maravilhosa, e você acorda todo dizendo: este é o dia que o Senhor fez, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Segundo, quais são as implicações? Você então não precisa ter medo da morte. Ele diz: eu estive morto, mas eu estou vivo. Meus irmãos, a morte é o rei dos terrores, a Bíblia diz, mas Jesus é o rei dos reis. Ele entrou nas entranhas da morte, ele arrancou o aguilhão da morte, ele matou a morte, ele ressuscitou, inaugurando a imortalidade. Ele é a ressurreição e a vida, e se você crer nele, você nunca morrerá eternamente. Então você não tem que ter medo da morte, porque a sepultura não é o nosso último endereço. Você não precisa ter medo da morte, porque Jesus já venceu a morte, ele já matou a morte, e ele vai lançar a morte no lago do fogo, mas você viverá eternamente, reinando com ele e desfrutando das glórias eternas. Terceiro, então você não precisa ter medo do desconhecido. Entendamos isso. Eu estou convencido de que nós estamos diante de um auditório basicamente todo cristão. Gente que já nasceu de novo, louvado seja Deus. Se você já nasceu de novo, então você tem certeza de que o céu é a sua pátria. E é para lá que nós estamos indo. Mas, embora saibamos isso, nós somos ainda contingentes. E não sabemos o que vai acontecer conosco daqui a 5 minutos. Nós não temos a garantia de que no próximo culto público dessa igreja, todas as pessoas que estão nesse auditório estarão vivas. Nós não enxergamos no escuro. Nós não enxergamos na curva. Eu fico pensando, pastor João Adair, que quando João é levado para essa ilha, talvez a igreja de Éfeso pensou: é o fim. Talvez João pensou: acabou. Você olha o cenário mundial, é crise. O mundo é um barril de pólvora. Há 2 polos de nações poderosas, e um polo tem medo do outro. Porque hoje a paz que existe entre as nações é a paz do medo. Como já dizia Mikhail Gorbachev, em 1985, no seu livro Perestroika, se houver uma terceira guerra mundial, não haverá nem vencedores nem vencidos, porque o arsenal que já tem acumulado dá para destruir o planeta 27 vezes. Aí você fica apreensivo. O mundo está em convulsão. Você olha para o Brasil e a crise está estabelecida. Você olha para as instituições, elas estão em crise. Você olha para as universidades federais, elas estão em crise. Você olha para a família, ela está em crise. Você olha até para a igreja e vê sinais de crise. Você olha para o mundo, ele está perdido e confuso, e as pessoas estão com medo. Mas quando João é levado para aquela ilha, ele entende outra coisa. Não foi um decreto de Domiciano que me trouxe para cá, não. Foi por causa da palavra de Deus e do testemunho do Senhor Jesus Cristo é que eu estou aqui. E aquilo que parecia o fim era a revelação do futuro. Quando ele sobe, a convite do Senhor, ele vê alguém assentado no trono.
E esse alguém que está sentado no trono é tão majestoso que ele não ousa descrevê-lo. Tem um livro na sua mão, de todo escrito e selado por 7 selos, por dentro e por fora. E ninguém foi encontrado digno sequer de olhar para o livro, muito menos de abrir o livro. E João chorava tanto por causa disso, até que ele escuta uma voz dizendo: não chores, João, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. E o Cordeiro de Deus toma o livro e abre os selos. E as trombetas tocam. E o quarteto do mal se levanta, o diabo, o anticristo, o falso profeta, a grande Babilônia, as taças de Deus são derramadas, o quarteto do mal cai, Jesus vem com grande glória e poder, assenta-se no trono, julga as nações, leva os que estão à sua esquerda para o lago de fogo, mas traz a sua noiva para o céu de glória, para a bem-aventurança eterna, para reinar com ela para sempre e sempre e sempre e sempre. A história não está à deriva, a história não é um caminhão sem freio ladeira abaixo, a história é teleológica, ela caminha para um telos, para um fim, para uma consumação, e a vitória é de Cristo e da sua igreja. Finalmente, nós não precisamos ter medo da eternidade. Jesus disse: eu estou vivo pelos séculos dos séculos. Os séculos rolarão, os milênios rolarão no futuro, milênios e milênios, e nós já estaremos lá, contemplando a Jesus face a face, com um corpo de glória, sem lágrima, sem dor, sem luto, servindo a Ele, contemplando a beleza dEle, deleitando-nos nele, vivendo para a glória dEle, desfrutando da bem-aventurança eterna que Ele preparou para nós. Este é o evangelho que esta igreja tem proclamado há tantos anos. E este é o evangelho que esta igreja e as igrejas evangélicas aqui representadas, pela graça de Deus, hão de continuar pregando até que Jesus volte. A Ele a honra, a glória e o louvor, hoje e eternamente. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.